a dona FIFA ataca mais uma vez. Depois de inchar a Copa do Mundo e ameaçar o Mundial de Seleções com mais e mais participantes, não é que agora a FIFA pretende fazer um Mundial de Clubes de 4 em 4 anos, com 24 participantes, entre junho e julho. Ou seja, a ideia parece que é ferrar o calendário dos clubes de futebol. Junho e julho é justamente um período de férias dos times europeus. Estão de férias nessa época, voltando aí aos poucos para começar mais uma temporada. Os times da Europa já se manifestaram totalmente contrários a essa ideia absurda, que certamente só vai encontrar eco aqui na América do Sul e algumas outras regiões, onde as equipes mais modestas, com investimentos menores do que aqueles feitos pelos gigantes da Europa, têm interesse em disputar esse torneio, até pelo fetiche da possibilidade de ganhar o Mundial de Clubes, como se de fato aquilo representasse tanto assim. Um torneio caça-níqueis, um torneio que os europeus disputam sem empenho, não vem desafio técnico. Claro que quando perdem acaba sendo tanto quanto vergonhoso, mas, convenhamos, não é aquilo que os motiva. Vamos imaginar o seguinte, que os times da NBA tivessem que mudar o seu calendário, deixando de jogar a Liga de Basquete Profissional Americana, que é ultra rentável, para jogar partidas por um mundial qualquer, contra equipes menores, como já existe até, mas que isso atrapalhasse os seus planos, que isso interferisse em sua preparação para aquilo que importa, que é o campeonato deles, da NBA. Você acha que os times entrariam com tudo, que os jogadores ficariam motivados? De jeito nenhum. Existe um abismo muito grande provocado pela disparidade econômica entre o futebol praticado no primeiro mundo da bola, que é a Europa, as principais ligas e a Liga dos Campeões, e em outras regiões do planeta, inclusive aqui a América do Sul, Brasil e tudo mais. Por isso os jogos desse Mundial de Clubes, chatíssimo, que acontece todo final de ano, em dezembro, cada hora num lugar, ele não desafia os grandes times da Europa. Tecnicamente não existe nada de excitante para um Real Madrid, para um Bayern, um Barcelona, um Manchester City se ganhar a competição, o Liverpool, enfrentar o melhor time da América do Sul, ou mesmo da América Central, porque há uma diferença muito grande. Eventualmente, como é um jogo só, até acontece do time sul-americano vencer aquela disputa, mas já ficou muito lá atrás já ficaram muito lá atrás os tempos em que havia de fato uma disputa, um confronto. Isso houve até os anos 60, 70, 80 e 90, começo dos anos 90, até quando o São Paulo ganhou em 2 oportunidades seguidas, e que havia a possibilidade de o time sul-americano preservar seus grandes jogadores. Com a abertura do mercado, com o passaporte europeu e jogadores de várias nacionalidades, inclusive fora da Europa, conseguindo o passaporte e transitando livremente por lá e jogando à vontade, além dos chamados extracomunitários, enfim, mudou radicalmente. No passado, por exemplo, não havia jogadores de fora do Reino Unido, na Inglaterra, não havia, nenhum estrangeiro, depois um estrangeiro na Itália, depois 2, enfim, as fronteiras existiam. Elas não existem mais. Então, as equipes mais poderosas do mundo são seleções transnacionais, que não veem realmente nada desafiador em enfrentar equipes mais modestas. Imagine se o Mundial de Clubes fosse mais ou menos assim. O time brasileiro vai jogar no final do ano para desafiar o campeão da Oceania, o campeão da África ou da CONCACAF. Haveria todo esse interesse? Digamos que a FIFA faça esse evento sem os gigantes europeus. Haverá esse fetiche por parte dos sul-americanos, por exemplo, em participar dessa competição? É mais uma competição política e uma maneira da FIFA tentar morder uma fatia maior do bolo, porque ela percebe que a UEFA, com a Liga dos Campeões, com a Eurocopa e agora com a própria Nations League, que ocupa ali as datas FIFA com as seleções, ela criou vida própria em competições muito rentáveis e de um porte como evento, inclusive, e até na repercussão internacional que tem, compatíveis com a Copa do Mundo. Uma final de Liga dos Campeões não é diferente de uma final de Copa do Mundo em termos do que envolve aquela partida. Jornalistas, público, toda a quantidade de emissoras de televisão, a cobertura, os produtos a elas associados, né, a essas partidas finais, são coisas muito grandes. Então esse torneio é mais uma tentativa, que eu considero esdrúxula da FIFA, de tentar entrar num território onde ela não tem ali o domínio, que é dos torneios de futebol entre clubes. Isso não fica com ela. Isso não fica com ela. O torneio que existe hoje é um caça-níqueis pouco importante, que só é valorizado por aqui. E, repito, os times da Europa não dão tanta importância porque não tem desafio, porque não é algo sedutor como enfrentar as grandes equipes
na Liga dos Campeões. Se a FIFA quer mudar esse negócio, fomente o futebol em várias partes do mundo, cobre boas gestões de fato aqui na América do Sul, para que nós tenhamos um futebol mais bem desenvolvido e, consequentemente, mais competitivo. Crie mecanismos para que essa disparidade técnica ela diminua e nós tenhamos aí times europeus um dia motivados a enfrentar e derrotar um time brasileiro ou um time argentino, como eles ficam motivados ao enfrentar uma seleção brasileira ou uma seleção argentina, para ficar aí em dois exemplos importantes. Ok? Valeu, saudações.